Paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, muito obrigado por vocês estarem aí nesta lição, na lição número 8, a justiça de Deus. Quem vos fala é o professor Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoem. Prazer em servir os amados irmãos. Hoje nós estamos na lição 8, a justiça de Deus. E se você quiser aproveitar esses slides, é só você clicar embaixo. Embaixo tem os links em 3 formatos, esses slides que você pode usar na tua igreja ou também no teu celular ou no teu aparelho para você usar como guia na tua EBD. Bom, vamos então aqui para a lição número 8. Vamos aqui no texto áureo, onde diz: a justiça e o juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Salmos 89, versículo 14. A verdade aplicada diz: a justiça é um atributo de Deus, ele é para todos, não há privilégios, nem acepção de pessoas, porque ele é imparcial. Nós temos 3 objetivos aqui: deixar claro que o Evangelho é a justiça de Deus revelada, mostrar características da justiça de Deus e explicar a aplicação da justiça de Deus. Esses 3 objetivos da nossa lição de hoje. Texto de referência: Atos 17, 31, Romanos capítulo 3, versículos 21, 22, 23 e o 26, ok? Leia aí, por favor, que eu já vou para a introdução, onde diz: o Supremo Juiz tem suas leis, estatutos, mandamentos e juízos. Ele haverá de julgar a humanidade de acordo com as Escrituras, tá? Então, o Supremo Juiz tem suas leis, tá? Tem seus estatutos, tem seus mandamentos, ou seja, ele tem um padrão, tá? Ele há de julgar a humanidade conforme esse padrão que está revelado nas Escrituras. A justiça de Deus revela. A justiça de Deus revela no Evangelho, se revela no Evangelho. A justiça de Deus se revela no livre-arbítrio e a justiça de Deus se revela na oportunidade de reparação. A justiça de Deus se revela. A justiça de Deus que se manifestou quando veio Jesus Cristo é contrastada com a justiça da lei, que era a justiça com a qual os judeus estavam familiarizados. Então, vamos entender que a justiça de Deus que se manifesta em Cristo, tá? É a justiça que ele conquista para nós e é nos ofertada como presente. Então, a justiça de Deus em Cristo nos é oferecida como presente. A justiça da lei, tá? Aqui dependia de cumprir as obras que ela exigia. Então, nós temos aqui, por isso que é contrastada, tá? Temos a justiça de Deus em Cristo e temos a justiça da lei. A justiça de Deus em Cristo é nos dada como presente. A justiça da lei teria que ser conquistada por obras, tá? Por obediência a essa lei, tá? Algo que nunca ninguém conseguiu. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele, nesse Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito: mas o justo viverá da fé. Você, então, percebe aqui, tá, que o Evangelho de Cristo, tá, ou seja, quando Cristo vem aqui
a este mundo, quando ele se faz carne, a palavra, o verbo se faz carne, Cristo nos prova, tá, que ele crê no Pai, tá? Ele dá a sua vida crendo no Pai, e por causa dele creu na sua palavra, diz Atos 2:24, que era impossível que ele ficasse na sepultura, porque estava escrito, e Cristo creu nisso que estava escrito, tá? E aí Jesus ressuscita conforme as Escrituras. Então, a justiça de Deus, tá, se descobre de fé em fé, tá? Quando eu vejo que Jesus creu, tá, e venceu, se eu creio nele, nesse evangelho, tá, nessa boa nova, é possível crer naquilo que Deus disse. Tá? Quando eu creio igual a Jesus, e eu creio que ele, tá, realmente fez tudo o que eu precisava fazer, estou salvo. Tá? Então, no evangelho de Cristo, tá, ou seja, aquilo que ele fez por mim, eu creio que ele fez por mim, ele levou sobre si meus pecados, minhas iniquidades, tá? Minhas enfermidades, minhas dores, pelas suas feridas estou curado. Então, quando eu creio nisso, estou salvo, tá? Justo viverá pela fé. A justiça de Deus se revela no livre arbítrio. O texto bíblico diz que somos criados por Deus à sua imagem. Assim, cada um de nós somos seres pessoais, ou seja, racionais. Então, uma pessoa tem um raciocínio, né, que é capacidade de pensar. Somos volitivos, ou seja, temos vontades e desejos, né? E temos emoções, ou seja, temos sentimentos. Tá? Então, uma pessoa é constituída por raciocínios, tá? Capacidade de pensar, vontades ou volitivo, tá? E estados emocionais. Tá? Isso é uma pessoa. Então, a justiça de Deus se revela nisto. Tá? Deus nos deu todos estes elementos porque somos pessoa, ele nos fez a sua imagem, ele é uma pessoa, ele nos fez a sua imagem, logo nós temos livre-arbítrio. Tá? Se Deus nos fez a sua imagem, e Deus é um ser que tem raciocínio, vontade, emoções, tá? Então nós também temos, né? E eu sei que você sabe que você tem, né? E então isso é a pessoa, e a pessoa é algo, alguém, é um ser que tem livre-arbítrio, ok? Então, porque somos semelhantes a Deus, temos o nosso livre-arbítrio. No Jardim do Éden, Deus providenciou todas as condições necessárias para o ser humano crer nele e no seu amor. Tá? Lhe deu instruções, capacitações e o abençoou, né? Então, Deus cria Adão e Eva e coloca no jardim. Todas as condições externas e internas lhe são favoráveis, tá? Porque externamente está tudo ao seu favor, né? Internamente ele tem um relacionamento pleno com Deus, tá? Deus fala com ele todas as tardes, tá? Tem uma comunhão, a gente não sabe quanto tempo, mas ele viveu em comunhão com Deus por muito tempo, tá? Então ele tem as condições necessárias para crer nele. Ele está vendo o que Deus vem fazendo, tudo que ele fez, como tem comunhão com ele, como manifestou seu amor para com ele. Então tudo está a seu favor. Mas quando ele escuta outra palavra, tá? Ele escolhe não crer em Deus e crer na outra palavra que se lhe dirigiu. Tá? Por quê? Porque aí ele deseja algo, tem vontade, tá? Ele deseja algo que ele está dizendo à serpente, né? Satanás está dizendo que ele vai ser livre, vai ser semelhante a Deus. Tá? Então ele ama mais esse desejo, tá? Do que ao próprio Deus. E assim ele não crê naquilo que Deus disse, tá? Porque aquilo que amamos se assenhoreia de nós, né? Quando eu não creio em Deus,
tá? Aí então eu creio no inimigo. Tá? Eu acabo desejando aquilo que o inimigo me oferece e eu acabo pecando, tá? A justiça de Deus se revela na oportunidade de reparação. Os nossos erros ou pecados cometidos podem ser reparados antes da condenação. Ou seja, enquanto estamos vivos, tá? Podemos pedir perdão, né? Para isso, precisamos nos examinar, fazer uma introspecção, analisar minuciosamente, detalhadamente, qual é a nossa condição. Tá? Ou seja, qual é o meu estado diante de Deus? O que eu venho fazendo, pensando, sentindo, né? O que eu venho amando, valorizando? Tá? Aí isso é rever, né? Quando eu vou fazer uma análise detalhada, eu quero dizer justamente isso, tá? Ah, estou fazendo isso. Por que eu estou fazendo isso? Porque estou sentindo que desejo que está me dominando, né? Ah, estou me dominando isso por quê? Porque eu estou pensando nisso e tudo que eu penso, tudo que eu foco cresce, né? Bom, por quê? Né? O que eu estou valorizando? Tá? Estou valorizando mais meus desejos ou a vontade de Deus? Tá? Porque valores nos dominam, tá? Então, isso é você pensar detalhadamente para ver em que estado você está. Se você está num estado que precisa mudar isso para agradar a Deus, só mudar. A característica da justiça de Deus. A justiça e o juízo de Deus são base do seu trono. A justiça de Deus é perfeita, a justiça de Deus é definitiva. Por ser santo, Deus só pode ser justo. A santidade não permitirá que faça outra coisa senão o que é justo. Então, se Deus é justo, é santo, a sua santidade não lhe permite fazer nada injusto. Deus oferece salvação a todos e deseja que todos sejam salvos. 1 Timóteo 2,4 diz, ele quer que todos, tá? Todos, escuta bem isso, todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, o desejo de Deus é que todos se salvem. Só que todos os homens se salvam, né, ao conhecer esse desejo, essa vontade. Porque tem muita gente que acha que Deus não se importa com elas, né? Mas, olha, Deus deseja que todos se salvem. Agora, o fato de Deus desejar não quer dizer que todos vão ser salvos, tá? Mas que aqueles que decidem aceitar, tá? Ou não, esse presente podem ser salvos. Tá? Então, não é a questão que Deus quer e vai acontecer. Né? Não, Deus quer, mas o ser humano precisa aceitar esse presente. Deus está oferecendo o presente, agora eu tenho que aceitá-lo. A justiça de Deus é perfeita. Tanto o castigo aos transgressores da lei, como a fé dada por Deus, são resultados da justiça perfeita de Deus. Já nascemos pecadores, ou seja, estamos destinados ao castigo. Estamos destinados ao inferno. Nós somos transgressores da lei por natureza. Agora, a justiça é algo que está ao alcance do homem quando aceita a justiça que Cristo conquistou. É interessante que você entenda que lá no jardim, lá atrás, Adão e Eva tiveram escolha, tá? De crer ou não crer naquilo que Deus lhes disse. Hoje, o sistema não mudou. Cristo morreu na cruz para salvar todos. Você crê nisso? Sim ou não? Tá? Ainda o meio de salvação é crer ou não crer. Você não precisa fazer nada para ser salvo, nenhuma obra, a não ser crer, tá? Somente crer. Crer não é uma obra, é o ato de aceitar aquilo que Deus te oferece, a salvação. Crer que Jesus levou sobre si os teus pecados, resolveu. A justiça de Deus é definitiva. Deus não pode voltar atrás nas suas decisões de justiça. Ele não se equivoca, não se precipita em suas decisões. Ele é Deus, né, irmãos? É onisciência, né? Deus conhece tudo, impossível ele errar, porque ele já conhece o amanhã. A justiça exige o castigo do pecador, mas pode aceitar
o sacrifício vicário. Ou seja, a lei diz que o pecador tem que morrer. Aí Jesus vem e morre pelo pecador. Isso é sacrifício vicário, é um sacrifício substitutivo. Tá? Então, Cristo nos substitui, tá? Então, aí a justiça de Deus fica satisfeita, ok? Aplicação da justiça de Deus. Ninguém escapará de prestar contas, da prestação de contas, para distribuir prêmios, entregar os galardões, e aplicação da justiça de Deus para aplicar punições e efetivar condenações. Deus aplica a sua justiça de forma imparcial, né? Então, a justiça de Deus vem, corta reto, tá? Quem está aqui no meio, tá? A justiça de Deus vem, tá? Não importa quem esteja aqui no meio, tá? Eu vou dizer mais pontualmente, tá? Seja crente, não seja, tá? Se entrou aqui debaixo, tá? Vai cortar, tá? A justiça de Deus é reta, imparcial. Ninguém escapará da prestação de contas. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Eclesiastes 11:9 diz assim: sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Tá? Então, tudo que nos fizemos, Deus vai pedir contas. Tá? Independente de quem seja, né? Deus pedirá contas. Em 1 Pedro 4:5 diz: os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Tá? Então, todos indistintamente, uma hora hão de prestar contas a Deus. Agora, quem já aceitou Jesus, tá? Para este não há nenhuma condenação, porque está em Cristo Jesus. Então, quando essa pessoa morre, tá? Vai para outra dimensão, né? Esta pessoa, tá? Ele não passará por julgamento de condenação, sim ou não, né? Não, tá? Porque ele já aceitou Jesus, então não tem como, mas não precisa mais passar, porque Cristo morreu em seu lugar, ele aceitou isso, então não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Então, quando Cristo, né, ou quando nós estivermos na presença de Cristo, tá? Isso é quando Jesus voltar, foi arrebatado a igreja, nós ficarmos com ele lá, tá, em glória, nós lá vamos receber prêmios, né? Lá vai ter entrega, Deus é justo, né, para distribuir prêmios e entregar galardões. Então, cada um receberá segundo o seu trabalho, segundo a sua produção, né? É interessante que o apóstolo disse: ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Ou seja, quanto foi da tua produção? Deus é justo, entenda isso. Qual foi a minha produção? Eu vou receber por produção. É impossível que aquele que produz mais e aquele que produz menos receba igual. Não, aqui diz cada um vai receber segundo o seu trabalho. E digo isto, diz, o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia abundância, em abundância também se fará. Então, é uma lógica, tá? Então, Deus distribui segundo a produção que tivermos. É claro, tá, que no tempo também, aqui agora, tá? Isso eu falei quando fomos arrebatados, mas agora nós estamos também, temos um tipo de graça chamado a graça comum. E esta graça comum, Jesus disse que ele faz nascer o sol sobre justos e injustos. Ou seja, é uma oportunidade de cada pessoa se beneficiar. Deus derrama suas bênçãos sobre todo mundo, Deus faz nascer o sol, tá? E a chuva sobre toda a terra, quem planta colhe, né? Só que alguns não valorizam. Agora veja, quando eu não valorizo, eu saio perdendo. Veja o que disse Mateus 25, 26 ao 30, né? E o Senhor disse-lhe: mau e negligente servo, devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Olha que Jesus conta essa parábola, tá? Que
as pessoas, né, por muitas vezes, negligenciam aquilo que eles têm. Tá? Esta pessoa tinha um talento, tá? Mas ele negligencia, não valoriza, antes enterra. Eu vou enterrar. Né? Ele enterra, tá? Ele é negligente. E não pensa, não, então eu poderia ter dado aos banqueiros e ter dado lucro. Não, ele é muito negligente, ele enterra. Aí o Senhor vem e disse, essa é uma pessoa inútil. Tá? Inútil. Tá? Então, vamos jogar, vai ser tirado, né? Vai perder esse talento que tem. Tá? Então, eu quero que você entenda que mesmo aqui na Terra, tá? Nós podemos perder, tá? O benefício que Deus dá para todos. Para distribuir prêmios e entregar galardões, né? Deus ser justo, né? As intenções e propósitos do coração serão julgados. 1 Coríntios 3,13 diz, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, vai ser descoberto, vai ser exposto o que está por dentro. Né? Isso é importante, há propósito, há intenções, e isso vai ser descoberto. Romanos 2,16 diz, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Veja, temos a produção, sim, tá? Agora, não é só produção, tem as intenções, por que se produziu. Também hão de ser julgados. Tá? Paulo compara, né, como se alguém tivesse feito, né, muito, tá? Mas no fundo, a intenção é negativa, tá? Aí o galardão é pouco. E para a parte final aqui, para aplicar punições e efetivar condenações. As punições serão de acordo com o nosso modo de ver. Aliás, desculpe, não serão de acordo com o nosso modo de ver. Deus mostrará e provará a cada um o porquê da sua condenação. Aqui nos referimos agora, tá, àqueles que não creram. No final de tudo, todo aquele que não crer vai passar por um julgamento, tá, final, que é o momento da condenação. Só que nem mesmo sendo no julgamento final, Jesus, tá, é o Deus que vai estar no trono, né? Ele não vai só pegar o pecador e lançar no inferno. Não, ele vai abrir os livros e vai abrir cada livro, disse aqui, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estão escritas nesses livros, segundo as suas obras. Ou seja, Deus vai mostrar a cada um, olha, você não creu, tá? Então, e porque não creu, você fez isso, Deus vai detalhar tudo da pessoa, tá? Para que a pessoa seja consciente. O seu próprio juízo de Deus, Deus poderia só lançar no inferno e pronto. Não, Deus vai julgar, vai mostrar, vai provar, tá? E aí sim, vai ser lançada a pessoa na condenação. Bom, meus amados, deixamos claro que o Evangelho é a justiça de Deus revelada, mostramos características da justiça de Deus e explicamos a aplicação da justiça de Deus. Boa EBD para você, você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Quando você se inscreve, tem um sininho aí na sua direita em cima. Clica no sininho, você vai receber as notificações todas as vezes que for lançado novos materiais, ok? E também deixa seu like, né? Deixa curtida para que mais pessoas possam ter acesso a este vídeo. Amém? Deus abençoe. Uma boa EBD para vocês.